Tá joia. Vamos ver? Começou. Boa noite, gente. Hoje é o 12º encontro do nosso projeto de extensão, As Áreas do Operador do Direito, e é coordenado pelo professor Davi. Para quem não acompanhou as palestras anteriores, tem no YouTube o link que eu coloquei no chat. E o nosso projeto, a gente busca trazer várias áreas de atuação do direito para que os estudantes possam visualizar as peculiaridades de cada uma. Hoje a gente vai ter a exposição do analista ambiental, o Rogério, e agora eu vou ler um pouquinho do currículo do professor Davi. O professor Davi é adjunto de Direito Processual Penal da Universidade Federal Fluminense, atua no Departamento de Direito do Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé, é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, em Portugal, doutor e mestre em Direito, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador de monitoria do Departamento de Direito de Macaé. O currículo do professor, do palestrante da noite. Ele é analista ambiental do ICMBio, doutor em Sociologia e Direito pela UF e professor de Direito Ambiental. Mais para o final do encontro, a gente vai colocar um link de formulário de avaliação do evento e depois o link para confirmar a presença. Agora eu passo a palavra para o nosso palestrante. Antes do Rogério começar a palestra dele, eu queria de antemão agradecer a oportunidade de você estar presente aqui no nosso projeto, colaborando e permitindo que os graduandos do curso de Direito tenham acesso a mais uma área de atuação do operador de direito, né? Desbravando várias e várias áreas que eles podem optar na sua atuação profissional. Por isso que eu agradeço ao Rogério Rocco por essa oportunidade, pela disponibilidade de tempo dele para conversar com a gente. Boa noite, sinta-se à vontade. Obrigado, professor Davi, obrigado, professor e meu amigo José Antônio Calegari. Obrigado, Juliana, os demais presentes. Uma satisfação estar aqui com vocês na nossa Universidade Federal Fluminense, onde eu fiz o meu doutorado há poucos anos atrás, na mesma turma que o professor Calegari. E então, para mim é uma honra estar aqui com vocês, falando um pouco sobre direito, falando um pouco sobre a ação do professor de Direito Ambiental. Eu só queria perguntar, professores, qual é o tempo que eu tenho? Como é que é a dinâmica? Desculpem se eu estou perguntando, eu devia ter perguntado isso um pouquinho antes da gente começar, mas eu trabalho em Guapimirim, para me localizar, né? Eu moro em Niterói, trabalho em Guapimirim, na APA de Guapimirim, lá no Instituto Chico Mendes. E, excepcionalmente, eu acabei saindo muito em cima da hora e hoje, excepcionalmente, tinha muito trânsito. Então, eu acabei chegando em casa, faltando uns 5 minutos para entrar e o meu computador fez aqui a gentileza de demorar quase 15 minutos para abrir, para conectar, para poder abrir aqui na página. Então, eu não fizemos as prévias, né? Então, só me dá aí uma orientação de quanto tempo para falar e como é que é a dinâmica. Professor Rogério, o senhor tem até 9 horas para conversar, né? Mas a Juliana vai recolher as perguntas dos nossos inscritos, que será feita ao senhor no decorrer ou ao final da sua apresentação. Tá bom. Tá joia? Então, fique à vontade. Vou, então, falar só umas 5 horas, 9 eu acho demais. Tá bom. Não, até 9 horas da noite. Vai, Rogério. Vamos lá. Bom, a área do direito ambiental, que é a área que eu atuo já há alguns anos, ela é relativamente recente. Evidente que quando a gente fala com os alunos da graduação, que estão aí com uma média etária aí dos 20 aos 30 anos, pegando assim uma perspectiva mais ampla, é uma área que não se considera tão nova, porque é evidente que vocês já entram no curso de Direito tendo acesso a informações, mesmo que genéricas, sobre essa área. Mas
no nosso universo histórico, né, e comparando com outros campos do direito muito mais antigos, ela é uma disciplina recente que se constitui no Brasil há cerca de 40 anos, quando foi aprovada uma lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei número 6938 de 1981. Ali a gente tem um recorte importante, né, que o professor Antônio Herman Benjamin, ministro do STJ, um dos grandes doutrinadores do direito ambiental, classifica esse evento, né, a aprovação dessa lei em 1981, como o marco do surgimento de uma legislação, de uma fase da legislação ambiental que ele chamou de fase holística, quando a legislação começa a tratar a questão ambiental de forma ampla, abrangente, porque se nós pesquisarmos as leis ambientais brasileiras, a lei ambiental é lei de proteção do meio ambiente? Não. Lei ambiental, considerando qualquer norma que se refira a elementos naturais, ao meio ambiente, a recursos ambientais, a gente vai encontrar normas ao longo de toda a existência do direito, desde lá do início da colonização pelos europeus aqui do nosso território, porque a base da colônia era a exploração de recursos naturais. Portanto, os recursos que eram identificados como estratégicos, como importantes, passavam por uma regulação, a exploração desses recursos passava por uma regulação. Então, a gente tem exemplos de normas tratando de meio ambiente já de muito tempo. Aliás, antes mesmo dos portugueses colonizarem o Brasil, as suas ordenações já estabeleciam algumas condutas relacionadas a recursos ambientais, como o crime de corte de árvores, o crime de caça desautorizada de animais. Então, lá em Portugal, no século XV, já havia normas dispondo sobre matéria ambiental, mas não era propriamente, como nós temos agora, uma preocupação com o meio ambiente de uma forma geral, e sim com determinados recursos ambientais que eram importantes, como a madeira foi e continua sendo um recurso extremamente importante. É só a gente pensar na expansão econômica europeia, que se dá aí no final do século XV, início do século XVI, que se dava através das grandes navegações, e, portanto, as navegações eram uma atividade bastante estratégica para esses países, porque é através delas que se chegavam ao novo mundo, a novas descobertas de lugares que poderiam fornecer insumos para as sociedades europeias. Ela era fundada nas grandes navegações e esses navios eram construídos com madeira. E foram muitos, né? Foi uma época de muita construção de navio. Então, isso dá um parâmetro, mas às vezes a gente se pergunta, pô, mas só isso era motivo suficiente? E, na verdade, sim, só esse uso já era suficiente para uma regulação, mas não era só esse. Era também para geração de energia, né? A madeira para insumos de fornos que alimentavam indústrias, a madeira como insumo da construção civil, a madeira como insumo para a construção de mobiliários. Então, ela já há muitos séculos que é
um recurso ambiental extremamente importante, e isso se justifica, portanto, na edição das normas que criminalizavam a extração de madeira sem autorização das autoridades competentes. Aqui no Brasil, no início do século XVII, precisamente em 1605, a gente tem a edição do Regimento do Pau-Brasil, que é uma legislação que regula a exploração dessa espécie e que punia com pena de morte o contrabando dessa espécie. Na mesma época, a gente teve a regulação da pesca da baleia, e não era nem de longe uma tentativa de desproteger as baleias, pelo contrário, uma forma de ordenar essa atividade que ganhava escala e também ganhava uma importância muito grande. No século XVIII, a gente tem a edição de um decreto que relacionava os manguezais. Enfim, a gente vai encontrar normas no período colônia, no período império, e depois também já no regime republicano, mas que elas têm um perfil mercantilista. Eram normas que se preocupavam exclusivamente em disciplinar o acesso a determinados recursos ambientais em razão da sua importância econômica. Então, era um disciplinamento de uso, mas tinha como parâmetro os usos econômicos, a sua utilidade no mundo dos homens para usos variados que não a sua manutenção. Ao longo do regime republicano, o que modifica de alguma forma essa perspectiva é o surgimento da propriedade privada, a valorização da propriedade privada e as estratégias que o país tinha que assumir para migrar de um modelo econômico eminentemente agrário exportador para um modelo urbano industrial, e que essa transição, que era pressionada desde o século XIX, que vai começar a se materializar nos anos 1920, 1930, ela oferece uma pressão nova e mais acentuada sobre determinados recursos ambientais, como ainda as florestas, em razão da madeira, as águas, em razão dos variados usos que nós damos a ela, e aos recursos minerais, o que levou o então presidente Getúlio Vargas a editar em 1934 três importantes códigos, que têm relação com a questão ambiental. O primeiro, o Código Florestal, o Código de Águas e o Código de Mineração, todos três editados em 1934, mesmo ano da edição de uma nova Constituição, e que expressava exatamente essa preparação para uma nova fase de pressão sobre esses recursos, que de fato aconteceu, com o Brasil transitando aí para um modelo de uma economia urbana industrial, e que se consolidou, especialmente depois da Segunda Grande Guerra, como se deu no mundo inteiro, né? E a gente sai de um país que, há 100 anos atrás, em 1920, era um país agrário, 80% da população estava no campo, 20% nas cidades, para uma situação completamente inversa 100 anos depois. Nós estamos aqui no ano de 2020 e temos hoje aproximadamente, de acordo com os últimos censos, 85% da população nas cidades e apenas 15% da população no campo, sendo que é evidente, com uma desproporção em números, A população brasileira nos anos 1920 era aí perto de 30 milhões e hoje nós somos mais de 210 milhões. Então, houve, de fato, um acentuamento. Então, assim, a partir da Segunda Grande Guerra, o mundo começa a se transformar e ganha intensidade essa mudança e esse caminhar para um mundo cada vez mais industrializado, cada vez mais urbanizado, e gerando as novas gerações de direito. Quando a gente analisa o Norberto Bobbio,
na era dos direitos, né, o filósofo do direito, que divide o direito em algumas eras. A gente vê que a primeira, em gerações, né, que a primeira geração dos direitos dos direitos civis e políticos, que se dá especialmente com a implementação dos estados liberais nos sistemas republicanos. A segunda geração com os direitos sociais, que vai se dar exatamente em razão dessa mudança de paradigmas do desenvolvimento de um modelo agrário para um modelo urbano, e que as pessoas vão se concentrando nos chãos das fábricas, nas grandes linhas de produção, nas áreas urbanas, se aproximando cada vez mais umas das outras e criando, portanto, identidades nas necessidades, nas relações de trabalho, nas relações de moradia, e que isso vai gerando demandas para melhorias das condições de trabalho, melhoria das condições de moradia, criando processos de formação de movimentos sociais, sindicatos e outras formas de organização da sociedade que demandam direitos sociais, e que depois surge a chamada terceira geração, que é dos direitos difusos, aqueles que se espalham por toda a coletividade. E o direito ambiental ele vai nascer, ele vai surgir exatamente na formação desses novos direitos, dessa terceira geração dos chamados direitos difusos. Então, enquanto o mundo, alguns países aceleraram mais na industrialização, o Brasil levou um pouquinho mais de tempo, mas nós temos essa virada aí nos anos 60, 70, que o Brasil, de fato, se consolida no processo de industrialização e de urbanização, com a adoção de novas tecnologias, de geração e distribuição de energia, telecomunicações e outras coisas que vão ligando o país. E é exatamente nesse momento em que a gente tem algumas consequências de um modelo de desenvolvimento, de industrialização, que não se preocupou com as repercussões ambientais. Isso não é uma coisa exclusiva do Brasil, isso é no mundo. Esse avanço na industrialização que se deu no pós-guerra, ela atingiu primeiro os países desenvolvidos, que começaram a experimentar o gosto amargo de uma industrialização que não adotou medidas de controle para os lançamentos de seus rejeitos. À época, se tinha a visão de que o lançamento de gases e partículas na atmosfera era inócuo porque a atmosfera diluiria esses lançamentos, né? Da mesma forma, os rejeitos líquidos lançados em corpos hídricos, os rios teriam a capacidade de diluir esses rejeitos. E o aterramento de resíduos sólidos, de rejeitos tóxicos, químicos, também funcionaria para, de alguma forma, torná-los inertes, né, sem efeito. E essa crença, ela, em pouco tempo, foi superada pela experiência de se viver em áreas contaminadas, de se transformar os recursos ambientais, muitos deles necessários à sobrevivência imediata da espécie humana, de outras espécies. Então, alguns fenômenos mundiais foram acontecendo, como as grandes nuvens de poluição nos anos 50 em Londres, né, no início do reinado da agora falecida rainha da Inglaterra. No início do seu mandato, quem assistiu aquele seriado The Crown testemunhou, né, o momento que ela está assumindo o reinado, acontece um fenômeno que juntou um efeito natural, que é o fog, né, que é quando a atmosfera ela baixa demais e aí concentra fica extremamente concentrada próximo ao solo,
e com os efeitos dos lançamentos das indústrias londrinas, que funcionavam à base do carvão, né, os fornos de carvão, que geravam grandes quantidades de fumaças tóxicas com CO2, né, com dióxido de carbono, que é altamente contaminante, prejudicial à saúde. Então, resultou no chamado fog londrino, que foi exatamente um momento em que a atmosfera baixou muito, com alta concentração de gases de dióxido de carbono, e que produziu mortes em grande escala, né? Em 2 semanas morreram 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, em um mês 4.000 pessoas mortas por causa da respiração de um ar altamente concentrado e poluído. Isso chamou a atenção não só das autoridades londrinas, mas do mundo inteiro, e alguns outros acontecimentos levaram a realização da primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que foi a Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, quando os países reunidos decidiram que as nações deveriam ter políticas de proteção do meio ambiente. Então, o Brasil ele volta dessa conferência e começa a adotar as primeiras medidas, criando o primeiro órgão ambiental federal em 1973, o primeiro órgão estadual em 75, aqui no Rio de Janeiro, a criação da FEEMA. Em 77, também no Rio, a criação do primeiro sistema de licenciamento, o SLAP, Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras. Em 77, outros órgãos foram sendo criados nos estados, e em nível federal, pouco tempo depois, a aprovação dessa lei a que me referi, a lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. Essa lei, portanto, é um marco no nascimento de uma política ambiental voltada, de fato, à proteção do meio ambiente como um bem intrínseco, e não em razão de seu valor mercantil, e não em razão de recursos ambientais isolados, mas pela primeira vez o sistema normativo brasileiro fala em meio ambiente e conceitua o meio ambiente como a relação de tudo que é vivo, e estabelece a proteção, estabelece esse como um bem de toda a coletividade, né, define seu caráter difuso e estabelece uma política, um sistema nacional do meio ambiente e uma relação de instrumentos para a materialização dos objetivos de implementação dessa política, como o licenciamento ambiental, a avaliação de impacto ambiental, o zoneamento ambiental, e alguns outros relacionados, né, no texto da lei, que foram sendo regulamentados aos poucos. Então, a década de 80 é importante porque tem, em 81, a aprovação dessa lei. Em 85, nós temos a aprovação da lei da ação civil pública, que é um instrumento processual para a defesa dos interesses difusos que estavam descobertos de um sistema processual próprio, né? Num tempo em que o direito era dividido apenas em 2 grandes áreas, direito público e direito privado, os instrumentos processuais estavam todos vinculados a essa divisão tradicional do direito brasileiro. Então, quando os direitos difusos vão surgindo, surge também a necessidade de um instrumento processual que atenda a essa a defesa desses direitos. Isso acontece em 85 com a Lei 7347, que institui a ação civil pública. E, logo 3 anos depois, a gente tem a aprovação da Constituição Federal, que consagrou esse processo nos anos 80, com a aprovação de um capítulo próprio para a questão ambiental na Constituição, mas prevendo que a questão ambiental não está resumida apenas ao artigo 225, mas está espalhada em vários outros capítulos, estabelecendo uma configuração ecológica para o texto constitucional de 1988. Esse mesmo ano de 88, ele é um marco importante para alguns acontecimentos. Foi quando o Chico Mendes foi assassinado por proteger a floresta amazônica da ação de grileiros, de desmatadores,
né, e essa questão, as agressões à Amazônia ganham grande repercussão mundial, né, o mundo começa a olhar com mais cuidado para a Amazônia brasileira. É nesse ano também que acontecem grandes incêndios numa escala expressiva e que revela a falta de capacidade do Estado brasileiro de comandar ações de prevenção e combate a esses grandes incêndios nos biomas brasileiros, né, direcionando para a criação do IBAMA, que vem a ser criado no ano seguinte, né? Então, em 88, o que se constata é que o Estado brasileiro não estava preparado para esse tipo de desafio, não estava preparado para lidar com esses novos instrumentos que a política ambiental vinha disciplinando, com a lei de 81, com a ação civil pública e, finalmente, com a Constituição de 88. E aí, em 1989, um dos primeiros atos do governo, no início de 89, foi a criação do IBAMA, que se consagrou como o órgão mais importante da política ambiental brasileira. Então, os anos 80, eles tiveram esse marco. Esse processo, ele se dá não de forma natural, nada é natural, né? Como voltando a Bobbio, o Bobbio defende que o direito é resultado de processos históricos. Então, o direito ambiental é evidente que não foge a essa regra, ele também é resultado de processos históricos. Então, há um processo histórico global que tem origem com a Conferência de Estocolmo, em 72, e há processos nacionais. E os anos 80 eles foram muito intensos na produção de novas políticas, de novas realidades, de novas expectativas quanto à ação do Estado brasileiro, né? Porque a gente saía de um período de uma longa ditadura, né, na qual os direitos individuais, os direitos políticos foram suprimidos. E então, nos anos 80, a sociedade estava ávida por novos direitos, por uma nova organização do Estado brasileiro. E então, essas leis e essas novas políticas resultam de movimentos sociais, de movimentos socioambientais, que reivindicavam esses instrumentos. E aí o que acontece? Quando a gente termina a década de 80 com várias conquistas normativas, a gente se depara com estruturas públicas despreparadas para lidar com esses novos instrumentos. Havia alguns órgãos em âmbito federal, alguns em âmbito estadual, quase nenhum em âmbito municipal. Então, o que se percebia eram lacunas, grandes lacunas, na estrutura pública para poder fazer valer esses novos direitos que surgiam com o direito ambiental. E aí foi um processo de implementação, né? Os anos 90, eles se consolidam nesse processo de estruturação do IBAMA como um novo órgão ambiental na estrutura federal, reestruturação de órgãos estaduais, criação de órgãos municipais, especialmente nas capitais, num processo que depois vai se dando de forma crescente, atingindo outros municípios importantes que vão criando seus órgãos ambientais e, evidente, órgãos ambientais criados sem um amparo profissional adequado. Não havia no mercado profissionais com habilitação em quantidade suficiente, com qualidade suficiente para atender essas demandas. Então, ao mesmo tempo que alguns órgãos são criados, alguns deles começam a convocar concursos públicos, mas isso leva um tempo, tanto que o primeiro concurso público do IBAMA ele só se deu em 2002. Então, 13 anos depois da sua criação, ele, durante esses 13 anos, operou com servidores que foram trazidos de outros órgãos, que tinham outra mentalidade. Órgãos estaduais, da mesma forma. No âmbito do Estado do Rio, o primeiro concurso que se deu foi em 2009, para o INEA, para o Instituto Estadual do Ambiente. Então, tivemos uma lenta e gradual estruturação desses órgãos.
Em vários desses lugares, ambientalistas, né, antigos ambientalistas, passaram a assumir funções de comando. Eu quero aqui dar um exemplo do nosso atual prefeito de Niterói, Axel Grael, é um ambientalista lá dos anos 80. Quando eu falo dessa transformação, o Axel foi assumir postos-chave no Instituto Estadual de Floresta, ele foi presidente, depois ele foi presidente da FEMA, foi secretário de Estado e hoje se consagra como um prefeito de uma das cidades mais ambientalmente estruturadas do nosso país. Então, ambientalistas foram convocados, assumiram postos-chave, com isso, de alguma forma, o movimento ambientalista se enfraquece, porque perde seus líderes para ocuparem cargos de comando e de chefia nessas estruturas, e, em paralelo, as próprias empresas começam também a se ocupar desses processos em razão dos novos instrumentos aos quais elas deveriam se submeter, como, por exemplo, o licenciamento ambiental, como também as próprias regras de mercado foram estabelecendo. O sistema de certificação que passou a exigir, como uma exigência de mercado, a certificação da ISO 14000. E aí essas empresas passaram a ter que criar estruturas de gestão ambiental que devem ser vinculadas à alta estrutura de comando da empresa, e para isso elas precisam de profissionais dessas áreas. E precisam buscar no mercado profissionais habilitados para essas áreas, para que elas operem dentro das regras de mercado, dentro das regras legais. Então, com isso, a gente chega aí nos anos 90, nos anos 2000, com uma grande necessidade de profissionais para ocupar essas funções. Funções objetivas, funções diretas dentro das estruturas públicas, das estruturas privadas, mas essa formação de um conjunto normativo novo, a exigência de aplicação desses instrumentos ao funcionamento de atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, começa, evidentemente, a gerar violações, inconformidades, desconformidades, e que vão gerando procedimentos administrativos de autuação, de embargo, procedimentos judiciais, ações civis públicas, ações populares, inquéritos no âmbito dos ministérios públicos, ou seja, vai se ampliando o campo também dos litígios envolvendo matéria ambiental. E então a gente começa a ver, ao longo desse período, voltando aqui de novo, demarcando bem esse período, anos 90, anos 2000, a gente começa a ver um crescimento exponencial da necessidade de contratação de pessoal especializado em todas as esferas. Isso, portanto, dinamiza cursos como cursos tradicionais, como biologia, engenharia florestal, mas faz surgirem algumas carreiras novas, como a engenharia ambiental, exatamente para se produzir profissionais que consigam atuar com os novos desafios colocados por esse fenômeno do estabelecimento de políticas ambientais. E é evidente que, na esfera de atuação normativa, o advogado ele passa a ser essencial para esses processos, porque na esfera pública há necessidade de conhecimento jurídico para a atuação dos órgãos ambientais, para a atuação do próprio Estado, nas esferas privadas,
né, tanto as associações civis mais estruturadas começam a utilizar mecanismos judiciais para fazer valer o direito ao meio ambiente, começa a recorrer a denúncias e representações junto ao Ministério Público e ter acompanhamento dos inquéritos instaurados para também apurar eventuais violações, as empresas começam a ter que ter entre os seus quadros advogados com conhecimento na área ambiental, exatamente para que essas empresas adotem medidas preventivas que evitem a ocorrência de futuras violações ou na eventual ocorrência de violações, advogados que possam atuar nos procedimentos administrativos e judiciais de apuração de eventuais violações por parte dessas empresas, mas também o próprio Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, todas essas estruturas passam a ter a necessidade de operar políticas ambientais e, portanto, a necessidade de ter profissionais especializados nessas áreas para dinamizar a aplicação dessas ferramentas e desses instrumentos. E aí, com isso, o mercado vai se expandindo para os profissionais da área ambiental. Nos cursos de direito, começam a oferecer uma disciplina de direito ambiental, né, para trazer noções gerais para os alunos sobre esse campo do direito que começa a se abrir e que ele não só se abre, ele se escancara, porque apesar de ser um campo aparentemente novo, ele é diferente de alguns outros campos dos direitos difusos, porque se a gente quer pegar, digamos, analisar as normas relacionadas às relações de consumo, a gente tem o Estatuto o Código do Consumidor. Se a gente quer analisar as regras de proteção do patrimônio histórico, nós temos algumas regras básicas, como a Lei Complementar 37, lá de... não, a Lei Complementar de 1937, eu esqueci aqui o número exato dela, mas que trata de patrimônio, a gente encontra uma norma central. Se a gente quer saber sobre as questões da formação sustentável das cidades, que configura aí um dos direitos difusos, a gente encontra no Estatuto da Cidade e em algumas outras normas. Mas quando a gente fala do direito ambiental, nós falamos de um campo do direito que tem uma infinidade de normas jurídicas dispostas, na forma de leis, na forma de decretos, resoluções CONAMA, instruções normativas, mas tudo bem, se a gente se fundamentar exclusivamente na lei estrito sensu, nós temos dezenas de leis dispondo sobre matéria ambiental. Temos aqui, eu falei, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a 6938 de 81. Temos a Política Nacional de Educação Ambiental, a Política Nacional de Saneamento Básico, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Populações Tradicionais, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Lei de Crimes Ambientais, e a Política Nacional de Recursos Hídricos e uma outra infinidade de normas. Eu poderia aqui passar falando sobre várias delas, ou seja, é um campo extremamente complexo que envolve não mais uma especialização, mas subespecializações. Aqueles que atuam no campo do direito ambiental, hoje, se subespecializam nessas áreas, porque há várias ramificações de campos específicos em matéria ambiental. E por quê? Porque o direito ambiental ele trata de um campo que é utilizado para tudo, em todas as situações.
de fato, tem uma peculiaridade, porque a roupa que a gente veste, ela vem da natureza. O celular, né, o smartphone que a gente fala, o computador, a televisão, vem da natureza. Os alimentos que a gente consome vêm da natureza. A água que a gente consome vem da natureza. Os insumos para a construção da nossa casa, dos nossos prédios, para a pavimentação das ruas, para tudo na vida vem da natureza. Portanto, esse campo do direito, ele visa, de alguma forma, ele reproduz uma tendência que é aquela lá do direito, da fase mercantilista do direito ambiental, quando só se preocupava em disciplinar o acesso a recursos ambientais. Hoje a legislação ambiental, que é muito mais ampla, muito mais abrangente e holística, né, como caracterizou o nosso ministro Antônio Herman Benjamin, ela é disciplinadora ainda de acesso a recursos ambientais. Apesar de hoje a gente ter um bem jurídico maior e mais amplo, que é o chamado meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial sadia qualidade de vida, nos termos encontrados lá no caput do artigo 225 da Constituição, nós encontramos essa tendência em disciplinar o acesso a recursos ambientais ainda hoje, porque, de fato, nós precisamos desse disciplinamento. Hoje a motivação e a fundamentação são outros, né? Porque hoje nós temos um bem jurídico intrínseco, né? Reconhecido pelo seu valor intrínseco, que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que hoje é compreendido como essencial para a nossa sobrevivência. Nós precisamos do oxigênio, nós precisamos da água, nós precisamos do solo fértil, nós precisamos das outras espécies para a manutenção de todos esses ciclos e serviços ecológicos. Portanto, o equilíbrio ecológico, ele é uma necessidade para a manutenção de todas as formas de vida, essencialmente a nossa, né, que é a tendência aí do direito de ser antropocêntrico, de ter uma perspectiva imediata de proteção da vida humana e secundária na proteção de outras formas de vida. Então, hoje a gente protege o meio ambiente pela consciência da necessidade de sobrevivência, e não por uma ética, e não por um valor subjetivo, né? E sim por uma questão objetiva, né? A gente precisa do meio ambiente ecologicamente equilibrado para viver, o que é lamentável, né? A gente deveria considerá-lo e preservá-lo em razão do seu valor intrínseco, por serem formas de vida que estão estabelecidas não por nós e que, portanto, deveriam merecer o mesmo direito à sua existência, à sua perpetuação, mas não, nossa visão é imediatista, é individualista, de enxergar essa necessidade apenas pela nossa necessidade de sobrevivência. Mas hoje esse amplo campo normativo, ele serve para estabelecer regras de gestão do território, como é o caso da Política Nacional de Recursos Hídricos, que instituiu uma nova referência territorial, que é a bacia hidrográfica, que é todo o conjunto de território que alimenta um determinado corpo hídrico. Né? Pensando aqui, Baía de Guanabara. Baía de Guanabara é um ecossistema que banha 7 municípios. Se a gente partir de Niterói, tem Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim, Magé, Duque de Caxias e Rio de Janeiro. Esses são os 7 municípios banhados. Mas a bacia hidrográfica da Baía de Guanabara envolve 17 municípios. Outros 10 que não são banhados por suas águas, mas que as alimentam, eles compõem esse território. Portanto, quando a gente fala de Baía de Guanabara, a gente não deve pensar apenas aonde suas águas alcançam, mas onde qualquer outra parte do terreno flui para o seu espelho d'água algum tipo de matéria carregada por rios. Então, por exemplo,
Petrópolis está na bacia hidrográfica da Baía de Guanabara. Cachoeira de Macacu está na bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, municípios mais distantes. Quem definiu esse território como unidade de planejamento para políticas públicas foi a Política Nacional de Recursos Hídricos, que criou os instrumentos da outorga de direitos de uso, da cobrança pelo uso da água e alguns outros para operar esse sistema. Temos uma outra lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e que hoje estabelece vários mecanismos para a gestão de áreas protegidas. Eu falei aqui no início, né, que eu vim correndo aqui para casa para entrar aqui na nossa conversa, do meu trabalho, que eu trabalho no ICMBio, no Instituto Chico Mendes. Eu sou analista ambiental do ICMBio. Além de ser advogado, além de ser professor, eu sou analista ambiental do Instituto Chico Mendes e trabalho numa área de proteção ambiental que protege os manguezais da Baía de Guanabara. Essa lei, ela regula hoje esse trabalho que eu e centenas de outras pessoas realizamos na gestão das áreas de proteção ambiental, dos parques nacionais, das reservas biológicas, reservas extrativistas e outras categorias de conservação. Há outros profissionais que atuam nos processos de licenciamento, nos órgãos licenciadores, no âmbito dos municípios, dos estados e no âmbito federal, junto ao IBAMA. Operam lá os sistemas de licenciamento e da parte de fora do balcão há as atividades privadas que precisam de licença, portanto, precisam elaborar estudos e se submeter a procedimentos administrativos para obtenção de uma licença ambiental. Então, nós temos campos de atuação dos profissionais da área ambiental que são os mais variados. Eu tive algumas relações assim, peculiares com servidores do IBAMA e do ICMBio, porque antes de eu entrar para o serviço público, através do concurso que eu fiz em 2004, lá para o Ministério do Meio Ambiente, quando me tornei analista ambiental, eu dava aula em cursinhos preparatórios. Então, eu encontrei com vários alunos que também passaram comigo nesse concurso do Ministério do Meio Ambiente em 2004, ou alunos que entraram depois para o IBAMA, no concurso de 2005, 2006, se não me engano, e depois, mais tarde, concurso para o ICMBio. E aí eu encontrei vários desses ex-alunos que se tornaram colegas de trabalho, e alguns deles, especialmente gente da biologia, eu achei curioso um comentário que se tornou comum ao longo de algum tempo, de pessoas que chegavam para mim e falavam: poxa, você fez direito e virou analista ambiental, né? Eu fiz biologia para trabalhar com o meio ambiente, e agora que eu trabalho aqui no IBAMA, agora que eu trabalho aqui no ICMBio, eu vejo que essa minha formação serve muito pouco para o meu trabalho, porque tudo é norma, tudo é direito. Então, você está certo em ter feito direito para ter vindo trabalhar no órgão ambiental. E por que eles comentam isso? Porque, de fato, quando o nosso sistema normativo estabelece que o meio ambiente é um bem jurídico difuso, que ele é de titularidade de toda a coletividade, que o poder público obrigatoriamente deve atuar no sentido de assegurar a proteção do meio ambiente, quando o sistema normativo, quando o regime constitucional estabelece esse conjunto de princípios e de disciplinas, ele estabelece, portanto, que esse bem jurídico, meio ambiente ecologicamente equilibrado, está sob a tutela do Estado. E se ele está sob a tutela do Estado e o Estado deve agir para protegê-lo, o Estado deve estar respaldado em normas que determinem expressamente as suas funções na proteção e na garantia desse meio ambiente ecologicamente equilibrado, porque o poder público só pode agir naquilo que a norma lhe designe como sua ação. Se ele agir no vácuo, na lacuna,
no silêncio da lei, ele comete um abuso de autoridade, ele extrapola aquelas condições. Portanto, se o poder público deve intervir, deve garantir esse direito a toda a coletividade, todas as relações de uso do meio ambiente, dos recursos ambientais, deve estar efetivamente disciplinada em norma jurídica, para que ele possa atuar. E aí, nesse sentido, toda a atuação, especialmente na área pública, deve estar sustentada por normas que determinem as condutas corretas na utilização, no controle sobre as atividades que utilizam o meio ambiente ou os recursos ambientais. Então, nesse sentido, biólogos e alguns profissionais de outras áreas, quando começaram a trabalhar na administração pública, viram que eles tinham deficiência no tratamento das questões, porque necessitavam de conhecimentos jurídicos para que tivessem uma atuação mais efetiva, o que sinaliza para a gente uma grande virtude, né, da gente ter uma formação que é bastante adequada para o trato dessa matéria. Mas também não é simples, porque assim como vocês fizeram estão fazendo curso de Direito, eu estudei também numa faculdade de Direito. Na época que eu estudei, né, de 93 a 97, eu não tive disciplina de direito ambiental, eu não aprendi nada na faculdade relacionada a meio ambiente, a política ambiental. Tudo que eu aprendi foi fora, foi com experiência própria. Até hoje, evidente, eu tenho algumas deficiências na atuação da minha área principal, lá como analista ambiental, porque a minha formação é em direito. Eu aprendi muita coisa com alguns cursos paralelos, né, pequenos cursos de extensão, por acompanhar profissionais da área ambiental durante muito tempo, e aí conhecendo, trocando e verificando informações, por leitura de laudos técnicos, etc., né, pela familiaridade com o tema, eu aprendi muita coisa. Porque eu não exerço a minha formação de direito de forma objetiva e direta na minha atuação como analista ambiental, porque a administração pública tem seus órgãos especializados para a atuação jurídica, formada por uma carreira de procuradores. Eu não sou procurador, então, a rigor, eu não posso falar do direito nas minhas manifestações técnicas dentro do ICMBio, mas é evidente que eu utilizo esse meu conhecimento, somando aspectos técnicos, que muitos deles aprendi empiricamente, com aspectos jurídicos que eu aprendi com uma formação, com estudo direto e objetivo do direito ambiental. Mas a minha atuação é bastante valorizada exatamente porque eu tenho um conjunto de conhecimentos que o analista ambiental, com uma formação técnica tradicional, não possui. Então, a atuação do profissional do direito ambiental, ela hoje é muito ampla. Tem mercado? Tem mercado. Todo mundo que sair vai ser absorvido? Evidente que não, né? Os mercados têm disputa, né? E hoje a gente não tem assim um campo deserto de profissionais da área. Não, hoje nós temos já profissionais no mercado, numa quantidade expressiva, o que faz com que as principais funções e atribuições sejam delegadas aos que tiverem maior capacidade, maior competência, né? Não é qualquer um que consegue acessar o mercado de cara, tem que formar experiência, tem que, enfim, como qualquer outra área, né? Vai disputar esse mercado. Mas há, sim, hoje um campo expressivo para a atuação do profissional da área ambiental. Nas áreas públicas, nas áreas privadas, esse campo é muito grande. E a gente pode pensar que, eventualmente, ele já esteja bem abastecido, mas não está bem abastecido. Porque a questão ambiental hoje, ela perpassa por todas as áreas. Nós precisamos de profissionais
formados na área ambiental em todas as áreas. Quando a gente fala hoje em desenvolvimento, é fundamental que esse desenvolvimento esteja amparado em preocupações relacionadas à matéria ambiental. Quando a gente fala de consumo, é fundamental que essas relações de consumo estejam sintonizadas com as preocupações ambientais. Quando a gente fala de moradia, quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de lazer, quando a gente fala de qualquer coisa ligada à nossa existência, a questão ambiental é fundamental. E os desafios para a gestão ambiental, eles são cada vez maiores. Eu falei aqui, toquei genericamente muitos assuntos, né, abrindo muitos caminhos, ou seja, a gente pode trabalhar com gestão de áreas protegidas, a gente pode trabalhar nos processos de licenciamento, a gente pode trabalhar no âmbito judicial, no âmbito dos órgãos de controle, os tribunais de conta, ou a defensoria, ou o Ministério Público, todas essas áreas precisam de profissionais do meio ambiente de uma forma geral e do direito ambiental. Mas nós estamos no limiar de processos que vão cada vez mais colocar em risco a nossa existência, a nossa sobrevivência. Alertas que são dados há décadas e que foram ignorados, e que, por incrível que pareça, alguns ainda são ignorados, apesar de todas as provas materiais de que nós estamos vivendo já as mudanças climáticas, ainda é uma situação bastante ignorada pelas políticas públicas, pelas empresas, pela sociedade de uma forma geral. Porém, tragédias como nós tivemos esse ano, de novo em Petrópolis, matando lá centenas de pessoas, como tivemos há 10 anos atrás, na região serrana de uma forma geral, aquela tragédia que atingiu Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, que matou mais de 1.000 pessoas de um único dia, soterradas, carregadas por avalanches, que conduziram não só casas de pobres, mas casas de milionários também. Ali não houve um resultado exclusivo atingindo os mais vulneráveis, porque, de fato, eles são os mais atingidos, né? E por isso que temos os movimentos que falam de justiça ambiental, de racismo ambiental, exatamente porque as consequências de um processo de desenvolvimento injusto, concentrador e que produz resultados para os privilegiados, enquanto deixa cicatrizes e problemas para os mais vulneráveis, né, nessa perspectiva aí do racismo ambiental, mas na tragédia da região serrana morreram ricos e pobres. Em Angra dos Reis, esse ano, também uma grande chuva, com índices pluviométricos de 600 milímetros, coisa que nunca aconteceu naquela região, apesar de ser uma região de grandes chuvas. Minas Gerais, Bahia, vários estados do Nordeste. O Paquistão, semana passada, foi vitimizado por uma tragédia gigantesca também causada por eventos naturais. Ou seja, nós estamos caminhando a passos largos para uma alta intensificação de temperaturas das mais variadas, de acidentes pluviométricos. Na Europa, recentemente, Espanha, Portugal, as pessoas morrendo de calor, mas não é morrendo na expressão figurada, não, morrendo mesmo. 1.000 pessoas morreram em uma semana na Espanha, vítimas do calor intenso, que eles nunca vivenciaram, que não estão preparados para vivenciar. Como aqui também a intensidade do clima vai afetando não só a gente diretamente nas áreas urbanas, mas afetando também a produção. Esse que é o grande modelo de desenvolvimento brasileiro, a produção agrícola, agropecuária, será afetada, já está sendo afetada, evidente, né? Será mais afetada, né, com esses
tópicos de clima, muito frio, muito calor, períodos longos de estiagem, como está lá no Planalto Central, um tempo longuíssimo de estiagem, sem chuva nenhuma. Esses eventos vão produzir o fenômeno das emergências climáticas que vão exigir posturas novas dos governantes. Mas, enquanto essas posturas novas não se dão, porque esse aprendizado não foi construído no amor, então ele está sendo construído na dor, com as tragédias que a gente vai ver, o nascimento de algumas políticas para controlar os efeitos das emergências climáticas, mas, em paralelo a isso, vão surgir desafios para o direito, da chamada litigação climática. Esse é um campo novíssimo do direito. Eu não conheço nada dele ainda. Eu estou me concentrando para começar a estudar a questão da litigância climática. E por quê? O que isso traz de novo? Eu vou pegar um exemplo aqui. Vocês são alunos aqui do estado do Rio, já devem ter escutado falar no Pontal do Atafona. Se não ouviram falar, ouvirão agora. O Pontal do Atafona é uma área localizada ali no norte fluminense, que está na foz do Rio Paraíba do Sul, esse rio que corta Minas, São Paulo e Rio. Ele deságua ali, no Atafona. E, em razão de vários efeitos climáticos e ambientais, essa região é vitimizada há cerca de 40 anos, mas agora com uma intensidade muito maior, que o Atafona vem perdendo pedaços para o mar. O mar está levando, o mar está engolindo. Alguém pode projetar aí, o mar fez o quê? Quebrou o calçadão, levou um pedaço da rua, como acontece aqui em Niterói, vez ou outra acontece, no Rio de Janeiro, em vários lugares. A gente vê o mar batendo forte, quebrando calçadão, invadindo pistas das áreas litorâneas. Isso aí que a gente vê mais ou menos. O mar subiu muito, causou esse efeito, não foi? Foi. Mas lá em Atafona, não. Em Atafona foram 20 quarteirões engolidos pelo mar. 20 quarteirões engolidos pelo mar. Não foram 20 metros, 200 metros, foram 20 quarteirões. 500 casas, comércios e prédios inteiros desapareceram. Prédio engolido. Se vocês, quando acabar a aula, quiserem matar a curiosidade, bota aí Pontal do Atafona, vai no Google e bota lá imagens. Vocês vão ver as imagens de prédios sendo engolidos. E eu demorei um tempo, mas eu fui lá esse ano visitar. Eu cheguei lá, tinha um prédio que eu vi ainda numas imagens, ele ainda inteiro. Agora ele já era um monte assim de um emaranhado de entulhos dentro da areia. Andei nos pedaços em que a areia tem uns troncos de árvores. Os pedaços que as casas já desapareceram, outras que estão desaparecendo. Uma faixa litorânea inteira de casas que já estão desabitadas, porque seus moradores saíram, sabendo que essa fileira de casas é a próxima a ser engolida. E aí a gente aprende no direito que, para todo dano, há que se ter uma reparação. Né? O nosso sistema jurídico ele garante a proteção contra ações danosas, atribuindo aos responsáveis a obrigação de reparação. Então, se eu sofro um acidente de carro, aquele que deu causa é quem vai arcar com os custos da reparação. Se eu cometo um dano ambiental, né, o nosso sistema jurídico, no âmbito da responsabilidade civil ambiental, determina que a minha obrigação ela independe da comprovação de culpa, ou seja, o direito formalizou um processo configurando a responsabilidade civil como objetiva em relação aos danos ambientais, exatamente pela importância
que esse bem jurídico tem para toda a coletividade, que até independe da existência de culpa, basta que haja um nexo causal entre a minha ação ou a minha omissão e o resultado lesivo para que configure a minha obrigação de arcar com os custos da reparação do dano. Agora, e lá em Atafona? Houve dano? Houve. Mais de 500 famílias, né, a gente pode atribuir assim, tiveram prejuízo, perderam suas casas. Quem tem um bem imóvel sabe que, se não nasceu rico, se não ganhou na Mega Sena, sabe qual é a dificuldade de aquisição de um bem imóvel, né? De você comprar uma casa, de pegar um financiamento, pagar por até 30 anos o financiamento de uma moradia e chegar num determinado momento em que o mar engoliu, o mar levou. Você comprou sua casa, o mar levou. Você montou seu restaurante, o mar levou. Você comprou seu apartamento no prédio, o mar levou o prédio inteiro. E aí, quem que é o responsável? Mesmo abstraindo de culpa, quem é o responsável? Nesse caso, a responsabilidade, ela também é, assim como o direito, ela é difusa. É muito difícil se atribuir uma responsabilidade direta ou mesmo indireta. Né? Quem que deu causa por ação ou omissão? Vai ter que se pesquisar, né? Fazer análises técnicas e se voltar no tempo, há muito tempo, para conseguir fazer uma identificação, e mesmo assim ela será difusa, frágil. E aí, nesse caso, cada um vai carregar o seu prejuízo. Mas é assim que vai ser daqui para frente? As mudanças climáticas vão impor uma nova ordem jurídica na qual é cada um por si, né? Não há mais garantia, não há mais uma regra. Como é que vai operar aí essa questão das litigâncias climáticas? Isso é um campo novíssimo que tem que ser estudado, porque é preciso que se atribua responsabilidades pela omissão, pelo lançamento de gases causadores do efeito estufa. Porém, o efeito estufa é um processo, hoje já ele nada do que a gente faça agora vai diminuir os gases da atmosfera. Nada, absolutamente nada. Pode parar tudo agora. Não vai diminuir. Porque os gases na atmosfera levam mais de 100 anos. Ou seja, o gás que a gente está lançando hoje na atmosfera, ele vai durar na atmosfera até 2120, 2150. Portanto, as consequências da nossa ação indevida, irresponsável na geração atual, vai levar consequências por 100, cento e tantos anos. O dióxido de carbono que a gente respira hoje, ele é completamente difuso, porque a gente está respirando no Brasil, a gente está sofrendo consequências no Brasil de um lançamento que pode ter acontecido na Indonésia, na Alemanha, há 80 anos atrás. Então, as medidas que a gente adotar agora só surtirão efeito muito tempo depois. Por isso que os políticos tradicionais não metem a mão nessa cumbuca. Por quê? Porque nada do que eles fizerem agora tem resultado positivo agora. Ele só será sentido décadas depois. E a política tradicional quer resultados imediatos. E aí vai fazer o quê? Vai atentar contra o desenvolvimento da pecuária brasileira, que hoje ocupa 20% do território brasileiro, com uma população bovina maior que a população humana no Brasil, né? Se nós temos 210 milhões de pessoas, nós temos mais de 220 milhões de bois no Brasil, ocupando território. Os grandes lançamentos nossos de gases é efeito das queimadas, do desmatamento, da mudança do uso do solo, retirando florestas nativas e botando pasto, botando soja
queimando para isso, e os gases também que os bois lançam, o metano, enfim, o desafio é gigante, o direito ambiental é urgente, é um campo extremamente urgente e necessário, pessoas que tenham boa formação, que vão operar onde quiserem, se for operar para empresas, vai operar para empresas. O cara que defende a empresa, ele é contra a proteção do meio ambiente? Não, hoje o advogado ambiental na empresa, o bom advogado ambiental da empresa não é o que faz as boas defesas nos processos administrativos e judiciais, e sim aquele que previne a empresa de ter processos administrativos e judiciais por violações, né, que determina a ação preventiva a partir dos instrumentos que a legislação estabelece para essa ação. Então, nós temos um campo muito grande para atuação. Temos ainda alguns campos dessa disciplina que ainda são uma grande incógnita e um grande desafio para que bons profissionais se debrucem academicamente, estudem essas questões e desenvolvam fórmulas para poder lidar com esses novos desafios. Portanto, meus caros, minhas caras, eu convido vocês para que se tornem advogados ambientalistas, para que estudem a matéria, porque certamente encontrarão um campo de atuação que é muito bacana, né? Eu atuo com o meio ambiente já há mais de 30 anos, como profissional mais recente, né? Como servidor federal mais ainda, eu estou há 17 anos na área ambiental federal, advogo também, tenho alguns processos judiciais, trabalho academicamente, né, na formação de novos profissionais para essas áreas, em curso de graduação, de pós-graduação, e posso assegurar para vocês que é uma área muito bacana, eu me sinto realizado de trabalhar nessa área, e sinto que os desafios, apesar de atuar há tanto tempo, os desafios de conhecimento e de aperfeiçoamento da minha atuação ainda são muito grandes. Então, é uma área que eu me dedicarei, sem dúvida alguma, até o final da minha vida, atuando com gosto, com alegria, com realização e sabendo que eu estou lidando com questões que são essenciais para todos nós, mas essenciais também para aqueles que não podem se manifestar, para aqueles que ainda não são, no regime jurídico brasileiro, considerados sujeitos de direito, que são os animais. Agora, essa é uma discussão que também está chegando. Hoje, no direito de família, a questão dos animais, ela interfere. Hoje, o direito de família é aplicado aos chamados pets, né, os animais, o casal que se separa, a disputa para saber quem vai ficar com o cachorro, com o gato, o direito de visita, isso tudo está entrando na jurisprudência, formando novos entendimentos a partir da aplicação do direito de família às espécies animais domésticas. Mas países vizinhos aos nossos já estabeleceram o direito os animais, a natureza, não só animais, mas alguns foram mais à frente e estabeleceram a natureza como sujeito de direito, ou seja, ela passa a ter representação processual, garantias processuais para que se defenda de ataques, para que assegure seus direitos, né? A Pachamama. Portanto, essa discussão, a qualquer momento, chega no Brasil, traz elementos novos para a gente lidar com novos sujeitos de direito. Isso tudo é direito ambiental, isso tudo é um universo muito grande que eu espero ter conseguido expressar aí nessa horinha aí de fala, que aí eu paro por aqui para abrir para eventuais perguntas, comentários, que vocês queiram fazer até o nosso horário limite. Ok? Tem algumas perguntas que mandaram no nosso formulário. Aí tem: como se direcionou para a área ambiental?
Pode ler todas ou prefere ir respondendo? Eu vou tentar vamos tentar num bate-bola aí. Eu vou pegando aí e vou respondendo. Bom, como é que eu entrei para a área ambiental? Eu entrei antes de ter qualquer tipo de formação. Eu atuei, quando eu fiz o ensino médio, eu atuei em movimento estudantil, movimento secundarista. Então, participei de organizações estudantis, participei de congressos, e isso na segunda metade dos anos 80. E, a partir desses movimentos, eu comecei a ter contato com algumas pautas relacionadas à questão ambiental. E aí fui me interessando e acabei participando da fundação do Partido Verde, lá em 1986. Logo depois eu saí do Partido Verde por algumas divergências com um grupo grande, criamos uma organização ecológica, passamos a atuar como movimento ambientalista, e ali me inseri no processo de organização dos eventos paralelos a Rio 92, e a pressão do poder público para a criação de espaços de participação da sociedade, a elaboração de leis, de projetos de lei. Enfim, ali eu comecei a me familiarizar e a participar como cidadão, né, participando de movimentos. E eu acabei, num determinado momento, e por questões aleatórias, eu acabei largando os estudos quando estava no terceiro ano do ensino médio, fiquei 6 anos sem estudar, fui trabalhar, e quando eu resolvi voltar a estudar, eu foquei, eu falei, eu quero trabalhar, eu quero me profissionalizar para trabalhar no meio ambiente como profissional. E aí eu fiquei em dúvida entre direito e biologia. Falei, caramba, eu vou para o campo de direito ou vou para o campo da biologia? Mas ali eu trabalhei um tempo em assessoria parlamentar na Câmara Municipal, com o então vereador Chico Alencar, e lá eu comecei a ver a necessidade do conhecimento jurídico para exercer bem a minha profissão. Então, ali, quando eu resolvi voltar a estudar, eu escolhi fazer direito, e aí fui fazer o direito já com o objetivo de me especializar na área ambiental. Próxima. A outra é um pouco similar, que é como se preparou para atuar na área ambiental. Então, foi nesse sentido. Eu comecei a trabalhar com a situação, eu encontrava profissionais que conheciam, que expressavam bem essas questões, e eu atuava como cidadão. Eu não era obrigado a ter conhecimento técnico, porque eu estava ali exercendo cidadania. E isso qualquer um tem direito, já que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos, qualquer um tem direito de ir reivindicar no âmbito administrativo, no âmbito judicial, uma atuação correta, a aplicação das ferramentas legais. Então, eu atuava nesse sentido. Mas eu acabei que fui me profissionalizando, eu acabei pegando esse trabalho de assessoria parlamentar, e eu vi que eu precisava, que meus conhecimentos empíricos não seriam suficientes, que eu precisava, de fato, focar e estudar as teorias e conhecer os processos, e foi nesse sentido que eu entrei para o direito. A outra é como se desenvolve a sua atividade na área ambiental no ICMBio. Tá. Bom, o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, é uma autarquia federal idêntica ao IBAMA. Ele, aliás, foi criado retirando uma competência que era originariamente do IBAMA. Até 2007, o cuidado com as áreas protegidas federais era do IBAMA. A partir da criação do ICMBio, essa função passou para o ICMBio. Eu, quando entrei para o Serviço Público Federal, eu entrei por concurso público, mas eu acabei, pela experiência pretérita que eu tinha, né, eu já tinha sido, eu tive 8 anos de assessoria parlamentar, eu tive 4 anos trabalhando na Secretaria de Meio Ambiente de Niterói, fui secretário de Meio Ambiente de Niterói,
eu tive experiência com projetos da sociedade civil, eu coordenei um projeto de recuperação de manguezais da Baía de Guanabara pela Fundação Onda Azul, eu fui diretor do Instituto Pereira Passos, que é o órgão de planejamento urbano da cidade do Rio. Então, eu tive uma experiência pretérita quando eu entrei no concurso, junto com outros, fomos 100 aprovados nesse concurso. Assim que eu fui para o Ministério, eu fui convidado para um cargo de direção. Então, eu comecei meu trabalho de analista ambiental no Ministério do Meio Ambiente como coordenador geral do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Aí, então, ali eu exerci funções de comando. Logo depois, fui convidado para assumir a superintendência do IBAMA no Rio de Janeiro, a responsabilidade pelo órgão em todo o estado. Aí eu voltei para o Rio, fui superintendente do IBAMA durante 3 anos. Depois, com a criação do ICMBio, eu fui convidado para montar a estrutura da coordenação regional do Instituto aqui no Rio de Janeiro. Estruturei a coordenação, fui o seu primeiro dirigente, e aí só depois disso é que eu deixei cargos de direção. A partir de 2011, eu exerci a função de analista, mas durante um tempo lá na coordenação regional, eu fazia um trabalho que envolvia aspectos políticos. Por exemplo, numa determinada ocasião, a presidência do ICMBio distribuiu lá para todas as coordenações a função de articular com os parlamentares dos estados emendas ao orçamento para obras e projetos do Instituto. Então, esse é um trabalho de gestão, é um trabalho político, mas é o da política pública. Eu fui atrás de parlamentares e consegui levantar mais de 3 milhões em investimentos para unidades de conservação, trabalhava na gestão de conflitos, trabalhava na implementação das ferramentas de gestão das unidades, na assessoria da pessoa que veio se tornar meu chefe naquela ocasião. Então, eu ficava ali no trabalho administrativo, político e de análises de aspectos legais. Foi quando a gente começou a ter um sistema de julgamentos de auto de infração mais bem organizado. Então, também tive um papel na orientação dessas análises e julgamentos pelos analistas que não tinham formação jurídica, até que eu me licenciei para fazer o doutorado aqui na UF, e aí quando eu voltei da licença, eu passei a ter a minha primeira experiência trabalhando em unidade de conservação, que seria o nosso chão de fábrica, né? Foi a primeira vez que eu fui para uma unidade de conservação, e aí estou, então, desde final de 2018, há quase 4 anos, portanto, atuando na área de proteção ambiental de Guapimirim, ali no fundo da Baía de Guanabara. E ali, então, de fato, que eu fiz o trabalho mais de base, de sair a campo para fazer fiscalização, para fazer monitoramento de paisagem, para fazer manifestação técnica, responder a quesitos e questionamentos do Ministério Público, fazer análises de licenciamento ambiental, fazer análise do cumprimento de medidas mitigadoras e compensatórias em licenciamentos, fazer articulação com as instâncias estaduais e municipais para poder fazer a gestão do território, enfim, um trabalho que Juliana, envolve muita coisa mesmo. Então, o que acontece quando a pessoa vai trabalhar numa área dessa é que a gente tem aptidões, né? A gente não faz qualquer coisa em qualquer circunstância, a gente tem aptidões. Então, o bom é quando a gente tem uma boa chefia que consegue identificar as aptidões, consegue dividir as tarefas e colocar as pessoas certas nos lugares certos. Mas, de fato, é a primeira vez que eu estou vivendo mesmo essa experiência de pé no chão, de chão de fábrica, ou de pé na lama, né, no nosso caso lá, que são manguezais, no dia a dia da gestão de uma área protegida. Tem mais? Eram só essas mesmo. Tem alguns elogios também no formulário, falando que a palestra foi muito gratificante e muito elucidativa. Que bom, que bom. Se tiver crítica, é bom também, mas bom que tenha os elogios. Calegari.
Bem, eu conheço já o Rogério, né, Rogério? Nosso doutorado, mas antes de eu fazer um comentário sobre isso, fazer 3 perguntinhas breves para. Primeiro, esse concurso de analista ambiental, ele tem separado para o ICMBio e para o IBAMA ou um concurso único, e se ele é de nível nacional ou estadual? Beleza. Outra, nesse contato que você já teve com os nível municipal, estadual e federal, existe também a carreira de analista ambiental nos estados e nos municípios, para aumentar mais esse leque ainda de opção de trabalho para o pessoal do direito? Tá. Bom, a primeira pergunta é boa, porque, de fato, traz uma dúvida que faz todo sentido, né? Como é que o concurso, como é que se dá esse concurso? Em 2002, foi criada a carreira de especialista, a carreira federal de especialista em meio ambiente, dentro da carreira de especialista em meio ambiente, que tem o analista ambiental, o analista administrativo, o técnico ambiental e o técnico administrativo. Analista ambiental e analista administrativo de nível superior e os técnicos ambiental e administrativo de nível médio. Os primeiros concursos, IBAMA, Ministério e ICMBio, eram concursos abertos a quaisquer formação superior. Qualquer formação superior. Então, concorria o biólogo, concorria o advogado, concorria o engenheiro, concorria o designer, o arquiteto, o sociólogo, qualquer formação superior habilitava para o concurso. Então, o concurso que o IBAMA fez em 2002 abriu esse leque, e aí ele era um concurso nacional, com vagas espalhadas pelo país inteiro, e aí o candidato indicava a sua preferência e o segundo lugar de preferência, onde ele pretendia ir, porque tinha vaga para a Amazônia, tinha vaga para o Rio de Janeiro, tinha vaga para o Sul. Então, o candidato ele apontava, e aí, dependendo da colocação no concurso, é que ele assumia essa função. O concurso do Ministério do Meio Ambiente, ele era um concurso, como é para o Ministério só tem a base física em Brasília, né? Não tem nos estados, então foi um concurso diferente. A prova foi realizada exclusivamente em Brasília e as vagas eram exclusivas para Brasília, mas também formação aberta. Eu fiz, Calegari, a primeira prova do IBAMA. E eu lembro bem que na época, assim, eu já atuava com o meio ambiente há alguns anos, eu estava começando a dar aula, aí eu dei aula em alguns cursos preparatórios, e eu lembro que tinha gente que chegava para mim e falava: "Você vai fazer, professor, prova?" Eu falei: "Vou fazer." Aí algumas pessoas falavam: "Pô, uma vaga a menos." Eu falava: "Uma vaga a menos, porque uma vaga nesse concurso é minha." E eu fui, assim, já da minha formação tradicional, eu não me preparei, não estudei. Eu falei: "Não, eu já conheço, eu já faço isso há anos, eu não preciso estudar, eu conheço tudo e tal." E fui nessa arrogância que foi reafirmada por alguns outros que me viam já como dono de uma das vagas, e fui fazer a prova para o IBAMA e eu quebrei a cara. Quando eu peguei a prova, eu falei: "Caraca, eu achei que eu sabia alguma coisa do meio ambiente, sei nada." Porque eu conhecia do direito ambiental, e a prova tem partes que tratam do direito, né? Mas a exigência era muito mais ampla, muito mais abrangente, e eu chutei adoidado na prova, e essa prova da antiga CESP, né? Agora virou um outro nome que eu não me lembro. Ela, uma questão errada anula uma certa, então eu me dei muito mal nessa prova. Quando eu fui, aí depois eu estava dando aula, isso foi em 2002,
Aí, em 2004, eu estava dando aula na Academia do Concurso Público, porque ia abrir um concurso do IBAMA, um segundo concurso do IBAMA, e uma aluna veio e falou, professor, o senhor viu que abriu o concurso para o Ministério do Meio Ambiente? Eu falei, não. Ela falou, o programa é basicamente a sua disciplina. E eu vi que, de fato, o programa era muito diferente, porque o Ministério do Meio Ambiente tem uma função distinta da do IBAMA. O Ministério do Meio Ambiente é o órgão central do sistema, ele é um órgão para promover políticas públicas. Então, a atuação dele não envolve fiscalização, controle, não tem a gestão direta dos recursos ambientais, isso tudo era feito pelo IBAMA. O Ministério era o órgão gestor da política, do sistema, o coordenador do sistema nacional. Então, a prova era muito mais voltada para essa estruturação da política ambiental em nível legal. E aí eu falei, eu vou fazer para testar o meu conhecimento, para ver se eu sou um bom professor de cursinho, porque eu estou aqui dando aula de legislação e direito, e então eu tenho que fazer essa prova para ver qual que é, porque o salário que oferecia nem valia a pena. Na época, então, minha mulher estava grávida, ia ter neném, e eu olhava aquele salário e falava, viver com esse salário em Brasília é inviável, mas eu vou fazer a prova só para ver qual é o meu desempenho. E fui também já habilitado, sabendo que a prova da CESP não dá para marcar tudo. Aquilo que a gente não sabe mesmo tem que deixar em branco, porque é melhor errar do que melhor não fazer do que marcar errado, que aí vai anular uma certa. E eu fiz a prova e deixei, eu acho que eu deixei mais de 20 questões em branco, de 120, acho que eu deixei 27 em branco. E quando eu saí da prova, eu saí desanimado, falando, porra, eu exagerei. Muita questão que eu não sabia para deixar em branco, foi demais, eu não passo. E depois me impressionei que eu passei em 4º lugar. Ali eu entrei, então, no serviço público, porque a prova tinha essa possibilidade. Agora, aí teve mais uma prova do IBAMA, depois teve um primeiro concurso do ICMBio, e dali para frente começaram a fazer algumas provas mais direcionadas. Então, o IBAMA, nos últimos concursos, ele direcionou que tipo de profissional que ele queria e para que área ele queria. Então, ele selecionou lá algumas formações profissionais para algumas funções que estavam, algumas delas concentradas na direção lá em Brasília, e uma outra vinculada a algum estado, uma base estadual. E aí, ali já, se não me engano, esse concurso já não cabia advogado, ele já não se aplicava para advogado. E depois veio o ICMBio, que também começou a focar em algumas formações profissionais, além de focar no território amazônico. O concurso era só para a Amazônia. E aquele que passasse assumia o compromisso de ficar lá pelo menos 3 anos antes de qualquer possibilidade de remoção, exatamente para poder fincar o profissional ali. Então, de alguma forma, os concursos mais recentes restringiram um pouco a atuação de profissionais do direito. Exatamente porque, para a atuação do profissional do direito, há uma carreira especializada que é da Procuradoria, da AGU, da Procuradoria Federal. Então, houve um pouco de restrição, mas há ainda alguns concursos que são passíveis de serem feitos na área ambiental por profissionais do direito, dentro dessa perspectiva da formação genérica. Os estados, eles têm órgãos ambientais consolidados desde lá de trás, desde os anos 80 e 90, porque o licenciamento ambiental, que é o principal instrumento da política ambiental brasileira, ele originariamente era promovido com prioridade pelos estados e supletivamente pela União e muito eventualmente pelos municípios. Então, os estados têm órgãos mais bem estruturados. E, então, nesses casos, há registros de concursos para essas carreiras que boa parte dos estados também se configurou como carreira de analista ambiental, como é o caso do Rio de Janeiro. O agente do INEA é analista ambiental do INEA, então ele também segue essa carreira. E municípios são mais recentes nessa estruturação
dos seus órgãos municipais. Então, o histórico de surgimento de secretarias de meio ambiente nos municípios, ele é bem mais recente, portanto, a gente ainda encontra muitas secretarias que existem, que estão estruturadas, mas que não têm servidores concursados de carreira, que funcionam com servidores emprestados de outros órgãos, cedidos para operar na Secretaria de Meio Ambiente, mas também temos casos de secretarias que já abriram concursos. Secretaria do Rio de Janeiro teve um concurso, inclusive, eu falei aqui do Axel Grael, nosso prefeito aqui de Niterói. O Axel Grael é servidor da Secretaria Municipal do Meio Ambiente lá do Rio. Ele fez o primeiro concurso que teve lá para a secretaria e foi trabalhar lá, há anos atrás. Aqui na Secretaria de Meio Ambiente de Niterói teve um concurso alguns anos atrás, e eu não me lembro, o Calegari, se eles abriram especificamente para algum conjunto de formações ou era aberto como foram os primeiros concursos federais. Eu acho que no caso dos municípios eles acabam focando um pouco mais em algumas áreas específicas, e não sei te dizer se no âmbito do Rio ou de Niterói esses profissionais estão configurados como analistas ambientais. Eu sei dizer que na esfera federal a gente tem a carreira de analista ambiental, ela atende ao IBAMA, ao ICMBio e ao Ministério do Meio Ambiente, mas cada um deles tem seus concursos à parte, né? O IBAMA fez seus concursos, o Ministério fez os seus concursos e o ICMBio fez os seus concursos. São concursos específicos, e eu atribuo a isso o fato de eu ter conseguido entrar nessa área, né? Porque se talvez eu fizesse uma nova prova, como foi aquela do IBAMA, eu não conseguisse entrar. Então, consegui, porque o programa do concurso do Ministério, para mim, me era muito favorável, né? Mesmo não estudando, não me preparando, eu consegui ter uma boa colocação. E a vantagem, depois de entrar, é que a gente, por ser da mesma carreira, a gente consegue transitar nesses órgãos. Então, eu originariamente, eu era analista do Ministério do Meio Ambiente. Eu fui emprestado para o IBAMA durante um tempo, e depois eu fui redistribuído para o ICMBio. Essa palavra atribui exatamente ao fato de que eu deixei de ser analista do Ministério do Meio Ambiente e passei a ser analista ambiental do ICMBio. Então, isso dá uma mobilidade para a gente. Hoje eu estou aqui trabalhando na APA de Guapimirim, mas por estar no ICMBio, eu tenho um privilégio de poder, eventualmente, escolher outras 330 bases do Instituto espalhadas pelo país para eu poder ir trabalhar, né? Assim, especialmente sendo hoje do Rio de Janeiro, que é uma das capitais mais disputadas para remoções, daqui eu consigo praticamente ir para qualquer lugar do Brasil, se eu quiser. Vou trabalhar lá nos Lençóis Maranhenses. Não, vou trabalhar na Amazônia, eu vou passar um tempo no Pantanal. Eu consigo ter essa flexibilidade, mas tenho também a possibilidade de trabalhar no Ministério do Meio Ambiente ou de voltar a trabalhar no IBAMA, em razão da carreira ser a mesma. Mas eu não teria essa mesma disponibilidade de vir trabalhar no INEA, porque apesar de ser a mesma carreira, nesse caso, a carreira do INEA é estadual e a minha é federal. Então, poderia ser emprestado, mas não redistribuído para o INEA. Davi, por causa do horário, só fazer um pequeno registro. Sim, pode falar. Que o Rogério, nós estamos diante aí, talvez, se não for a primeira ou a segunda, está entre as primeiras gerações do ambientalismo brasileiro, né? Formando essa elite ambiental do Brasil. Registrar aqui, Rogério, com sua permissão, que no momento que o meio ambiente sofre essa avassaladora invasão da boiada, que você participou na comissão da Câmara, né, Federal, dando numa audiência pública, e ver a relevância do seu conhecimento nessa área, que faz a comunicação tão perfeita com o direito, né? E para ser convocado para uma audiência pública na Câmara dos Deputados, nesse contexto, tem café no bule.
e registrar, que a sua modéstia não vai permitir, que você é coordenador do curso de pós-graduação de Direito Ambiental da EMERGE, dá aula para os magistrados do Tribunal de Justiça do Rio, para os servidores, e pós-graduação aberta, e eu tive a honra de participar lá como professor, com a convite seu, e de que você abre hoje, né, Davi, nessa perspectiva de uma pedagogia interdisciplinar e transdisciplinar, uma abertura para um leque para os nossos estudantes, que vai... porque tem muito estudante que não quer participar do litigioso, de audiência, de fórum, e que quer coisas novas, está sempre numa vanguarda jurídica, e o direito ambiental é, sem dúvida, o direito da eterna vanguarda, porque ele está sempre à frente, porque ele está... Eu estive no Japão em 2014 e eles estavam pensando a cidade para 50 anos à frente. O planejamento urbano já de 50 anos, ou seja, já está pensando nas consequências ambientais que você já projeta para 100 anos à frente. Eles têm um planejamento comunitário que é discutido com toda a sociedade, e um planejamento, até os panfletos aqui dessas reuniões que eu assisti lá, que são muito importantes. Então, trazer para eles essa visão de que ele pode atuar como analista no Estado e fora do Estado, porque as empresas multinacionais, as empresas nacionais, precisam desse assessoramento para essas questões da responsabilidade objetiva e também da subjetiva do gestor, né? Que uma coisa não afasta a outra. E esse leque de poder atuar com o direito no âmbito ambiental para a juventude é uma oportunidade incrível, porque a defesa ambiental no país ainda está engateando. Então, agradecer muito a sua participação com a gente, trazer tanto conhecimento em tão curto espaço de tempo. Nós é que agradecemos a oportunidade de ouvir você, Rogério, com a sua experiência e o tempo dedicado aqui ao nosso projeto de extensão. Então, não tendo mais perguntas, nós encerramos a nossa palestra, recordando que semana que vem nós teremos aqui duas defensoras públicas falando das suas áreas de atuação. Eu vou encerrar a gravação aqui, mas nós vamos... A Juliana é encarregada, tá? A Juliana e a Gabriela está aqui. A Letícia também estava. Quem vai tirar a foto? Né? Uma foto agora, Rogério. As fotos que nós tiramos com os nossos... Vou tirar convidados. Vou abrir a câmera.